vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a primeira parte de uma das light novels originais e canônicas de Naruto, Gaara Hiden, e já tem resumo completo de Kakashi Hitsuden aqui no canal. Eu vou lembrar de deixar o link aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card. Eu também pretendo trazer outras novels aqui no canal, mas eu estou em dúvidas na ordem de qual novel eu vou trazer primeiro, então eu vou pedir que vocês me ajudem a escolher. A primeira light novel que eu tenho em mente é Sasuke Hitsuden, que é a continuação direta de Kakashi Hitsuden, onde está tendo todo aquele drama do time 7, de toda a Konoha, né, para poder encontrar a cura da doença que o Naruto tem, porque ele tá morrendo e tal. A segunda light novel que eu tenho em mente é Sakura Hiden, uma história focada completamente na Sakura e no desenvolvimento dela. E isso é uma coisa muito boa, né? Porque tanto em Naruto clássico como em Naruto Shippuden, até mesmo nos filmes e fillers e tudo mais, a Sakura, ela tava rodeada tanto do Sasuke e do Naruto, então dava aquele ar de inferioridade pra ela. E agora a gente tem uma história completamente focada nela, nos pensamentos dela. Fora que tem todo o desenvolvimento da Sakura pra provar o tanto que ela é forte, inteligente e tudo mais, e que a gente subestimava ela. A quarta light novel que eu tenho em mente pra poder trazer aqui no canal é a Akatsuki Shinden, que conta histórias variadas sobre os membros da Akatsuki, incluindo o Sasuke. É uma light novel muito boa, muito engraçada, e se você é fã, tipo, dos membros da Akatsuki, eu recomendo, porque tem histórias inéditas, né, sobre as duplas da Akatsuki. Tipo, tem uma historinha sobre o Itachi e o Kisame, tem uma história sobre o Deidara e o Sasori, sobre o Hidan e o parceiro dele, e assim por diante. Então eu super recomendo. E caso vocês queiram me ajudar a escolher, é só comentar embaixo qual light novel que você quer que eu traga aqui no canal, porque eu pretendo que não tenha um intervalo tão grande, tipo, como teve de Kakashi Hitsuden pra Gaara Hitsuden. Eu espero que seja uma coisa assim um pouco mais rápida. Quem sabe dá pra eu trazer mais um light novel antes do ano de 2020 acabar. Ia ser, sinceramente, maravilhoso. Então eu conto aí com a ajuda de vocês. E eu vou deixar um videozinho passando aí como é que vocês fazem pra poder botar lá no meu Instagram também. E aproveita que me segue lá também, né? Aí vocês escolhem, falam o que vocês querem e eu trago aqui no canal. Então já se inscreve, comenta, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. E sem mais enrolação, bora lá! A história da light novel começa com uma frase muito legal, mas eu só vou falar sobre essa frase no próximo vídeo, para que esse vídeo não fique muito grande. Então bora lá. A Vila da Areia é um dos poucos lugares que se tem água e vegetação no meio do deserto. E esses lugares são conhecidos como oásis, mas mesmo assim é um lugar estranho e bonito de se ver. E antigamente as pessoas acreditavam que esses lugares foram criados pela arte de um deus, como Suzano ou Amaterasu. E se tiver algum bichinho voando aí, é porque tá de noite, a luz tá acesa e choveu, e aí vocês entendem, né? E no centro desse lugar existe uma vila. E essa vila é a Vila da Areia, e no meio da vila existe um pequeno escritório. E esse escritório é o escritório do Kazekage. É uma construção simples, mas ao ver do Gaara, tipo, era mais que suficiente, né? Ele não era chegado muito em luxo e nem em extravagâncias. E lá do lado de fora do escritório dele, em cima da laje, o Gaara, ele olhava para o deserto e dava alguns suspiros, né? Pensando em tudo que ele já passou. Lutas contra os ninjas, Akatsuki, Quarta Grande Guerra Ninja, Kaguya e outras coisas. Mas no momento, o seu único inimigo é a papelada que está em cima da sua mesa. E o motivo principal do suspiro do Gaara é que os daimyos dos países investiram dinheiro nessa guerra, nessa Quarta Grande Guerra, como se fossem parte das despesas nacionais. Dinheiro era para armas, soldados, médicos, remédios e qualquer outra coisa que eles precisassem. Só que a guerra acabou e junto com a guerra esse dinheiro também acabou. E mesmo depois dessa guerra ainda existe vários outros gastos, né? Como o seguro de vida das pessoas que perderam parentes em guerras, como o custo hospitalar para as pessoas que ficaram feridos na guerra e uma certa aposentadoria para pessoas que ficaram feridas na guerra, né, nas batalhas e não podem mais trabalhar. E fora os avanços científicos e tecnológicos que também precisam de investimento e também
também como a construção de maternidades, né, para as grávidas terem bebês, e escavações para poços, né, para que eles possam ter uma água saudável, já que eles vivem ali no meio do deserto. E como não tem mais esse dinheiro que o Daimyo mandou, né, tipo, como parte da despesa nacional, esse dinheiro está saindo do bolso do Gaara, né? Então o Gaara, a gente pode dizer que ele é uma pessoa muito bonada, e eles não estão mandando dinheiro por causa da política de desarmamento que foi instalada na Nação do Vento. Não só instalada na Nação do Vento, como em todas as nações, mas a aldeia do vento e tudo mais, a Vila da Areia, foi a que, tipo, sofreu mais com toda essa situação, e eu vou explicar mais sobre isso ao decorrer dos vídeos. Então, o Daimyo, ele não estava mandando um dinheiro bom pro Gaara arcar com essas despesas, e então, como ele era o Kazekage, acabou sobrando tudo para ele. Interrompendo esses pensamentos do Gaara, alguém bate na porta, e a porta do escritório do Gaara se abre. E é uma linda mulher com cabelos da cor do deserto, e essa linda mulher era Temari. E ela vai entrando e diz: "Ah, Gaara, então você está aqui. Mas aonde mais ele estaria se ele é o Kazekage e aquele é o escritório do Kazekage, né?" Mas enfim, né? E o Gaara já pergunta o que aconteceu, mas ele imaginava que não era nada sério, porque sempre que a Temari vinha ao escritório do Hokage para falar de um assunto sério ou sobre algum problema, ela sempre vinha acompanhada do Kankuro. E agora ela estava sozinha, então ele deu uma relaxada assim na postura, relaxou os lábios, porque tipo, é só a Temari, né? E a Temari, toda sorridente, mostra uma carta, né, que está em suas mãos, e diz que foi o Shikamaru que mandou essa carta para ele, e ele preferiu mandar uma carta para ela porque ele ainda não confia no correio eletrônico. O Gaara, do nada, começa a falar de um assunto todo aleatório sobre Haikage, sobre correio, sobre areia, sobre várias coisas tipo que não tinha nada a ver com a situação que a Temari estava falando, né? E aí a Temari interrompe ele dizendo que não era nada disso que ela estava falando, né? Que ela estava ali e era para falar sobre a data do casamento, e que a carta que o Shikamaru mandou era a respeito do casamento. E quando o Gaara ficou sabendo sobre Shikamaru e Temari, ele ficou muito surpreso, né? Mas Kankuro disse que estava tudo, tipo, na cara o tempo todo. E o Gaara não tinha percebido. Então ele até resolveu ler Ichi Ichi Paradiso por indicação do Kakashi, para ver se ele entendia os sinais que ele havia perdido entre a Temari e o Shikamaru. Mas no fim de tudo, ele entendeu que quem entendeu, entendeu, e que quem não entendeu vai ficar sem entender. E você, entendeu? E um dos problemas do Gaara era exatamente sobre a data do casamento, porque Temari era filha do antigo Kazekage e irmã do atual Kazekage, né? E também ocupava um papel importante na vila. E o Shikamaru, ele era nada mais, nada menos que o conselheiro pessoal, principal, importante do Hokage. E ele ocupava um papel importante para Konoha. Então, a data do casamento, né, dos dois, elas não podiam ser decididas só entre as pessoas que estavam se casando. Tinha que ser um dia que não houvesse compromissos para ninguém dessas duas aldeias, que tivessem pessoas para segurança e que as outras pessoas importantes de outras vilas pudessem comparecer. Então tinha que ser uma data perfeita. Gaara, retornando ao assunto, ele fala que seria bom que se o pessoal de Konoha não reclamasse, né, não discordasse da data que Tsunagakure iria escolher. E a Temari, ela diz que o Gaara já tá bastante sentimental e que é melhor ele admitir que tá com ciúmes e dar umas beliscadas assim nas bochechas do Gaara. Se fosse o Gaara de antigamente, provavelmente ele teria matado ela ali mesmo, naquele lugar, mas o Gaara de hoje, ele não sentia vontade de matar ela. E ele sentia até uma certa satisfação e uma alegria e uma felicidade em seu coração por ver que sua irmã estava tão feliz e que também estava feliz por ele ter bochechas, né, para que sua irmã mais velha possa apertar. E é até engraçado, né, que se a gente for pensar no Gaara que apareceu lá em Naruto clássico, é totalmente diferente desse Gaara, e tudo isso aconteceu simplesmente pelo discurso no jutsu do Naruto, né? Então, às vezes, discursar e conversar vale muito mais do que porrada. E Gaara diz mais uma vez que se Konoha concordar com a data do casamento, vai dar tudo certo. E aí ele vai saindo da sala e a Temari pergunta aonde ele vai. E ele diz que os anciões da vila marcaram uma reunião com ele e ele tinha que ir, porque se ele chegasse mais cedo, provavelmente ia fazer os anciões da vila felizes, né? E mudando o foco da Light Novel, ela vai para uma missão ranquear
de 3 dias atrás, contando como o Kankuro e seu grupo de churins conseguiram capturar um assassino sádico, forte, masoquista, mas eles conseguiram capturar esse assassino com bastante dificuldade. 3 alunos do Kankuro e 10 cidadãos morreram, e a Mag, que era um dos alunos do Kankuro e meio inconsequente também, né, quase morreu. E esse mesmo Amag queria também, tipo, matar esse assassino. E ele vira, né, pro Kankuro e fala: ah, Kankuro, tipo, a gente pegou ele, mas você não vai matar ele, me deixa matar ele, porque eu quero matar ele, porque ele matou várias pessoas inocentes. E o Kankuro, né, com toda a calma que ele tem, ele pergunta se ele realmente queria matá-lo, e o Amag responde que sim. E ele fala: não, então beleza, eu vou deixar você matar ele, mas só se você me prometer que todas as pessoas que ele matou, se essas pessoas vão retornar. E o Amag para e pensa um pouco e fala: não, então eu acho que eu não vou matar ele. E aí o Kankuro fala: não, pois é, porque tipo, você matar ele não vai trazer todas as pessoas que ele matou de volta. Mas não é que Kankuro não se importava com a morte dessas pessoas, é porque durante a Quarta Grande Guerra Ninja morreu várias pessoas, né? E o Kankuro viu várias pessoas morrendo. Meio que aquilo ali não é tão perturbador como foi antes. E no fim de tudo, o Kankuro diz que vai pagar o jantar a todos os seus alunos. O jutsu desse assassino, né, é como se o corpo dele fosse um imã de areia. Mas é que é pra vocês guardarem essa informação que vai ser muito importante lá na frente, porque provavelmente você já se perguntou como é que o Gaara controla a areia tão bem sem ele ter o Shukaku, que é o demônio de uma cauda, que é o demônio da areia. E tem relação a isso que eu acabei de falar agora, e eu não vou explicar de novo, então não esquece que lá no futuro da Light Novel eu vou explicar pra vocês. Mudando o foco da Light Novel mais uma vez lá para a sala de reunião, essa missão ela estava escrita em forma de relatório e o Gaara estava lendo esse relatório. E os anciões da vila dizem que eles estão decidindo qual das 5 grandes nações que vai ficar responsável por esse tal criminoso. E o Gaara diz que tá tudo bem. Afinal de contas, também ele não tinha muita escolha. O Gaara, ele era uma autoridade, tomava conta de Sunugakure, mas ele não podia tomar nenhuma decisão sem antes consultar os anciões. Então, se os anciões falaram, tá falado e pronto, e acabou. E os anciões também são melhores vistos do que o próprio Gaara, né? Por causa de todo o seu passado e tudo mais, e por ele também ter sido um Jinchuriki. E os anciões também sabem sobre o casamento da Temari e todo o problema que está tendo em relação à decisão da data do casamento. Os anciões finalizam essa parte da reunião em relação a esse assassino, né? E outros assuntos em relação a Sunagakure. E agora todos os anciões que estavam ali na sala começavam a se olhar e começaram a dizer que agora eles vão falar sobre o verdadeiro assunto por trás daquela reunião. E que é pro Gaara ficar calmo, porque é só uma conversa entre avós e avós com o netinho. Nesse momento, o Gaara tentou até achar algumas palavras gentis para dizer aos anciões, mas ele não achou nada e ele pensou em 2 coisas. Primeiro, que se fosse o Naruto ali, ele teria falado algo gentil, algo. E segundo, que se ele fosse o Gaara de antigamente, ele não ia precisar dizer nada, porque ele já teria matado todo mundo e naquele ponto estaria todo mundo morto. O Gaara meio que já tinha ouvido essa frase de conversa entre avós e neto, então sempre que havia esse tipo de conversa, né, os anciões eles pediam favores pessoais ao Gaara ou permissão para fazer negócios ilegais. E um dos anciões começa a falar: Gaara, você cresceu, né? Tipo, você já tem 20 anos, né? Tipo, é uma boa idade, né? E o Gaara apenas diz que sim, né? Mesmo sem entender aonde que esse ancião queria chegar. Ele apenas concordou como um bom netinho faz. Então Ebisil continuou falando e abriu um grande sorriso para o Gaara e disse: então se casa. E ele foi, tipo, pego totalmente de surpresa e desprevenido com essa frase de que se casa. E ele ainda pensou que se fosse uma batalha de verdade, ele estaria morto. E a única coisa que ele conseguiu falar foi: mas por quê? Tipo, será que isso tem alguma coisa a ver com o casamento da minha irmã? E Ebisil continuou explicando, né, que o antigo Kazekage, ele teve 3 crianças. E o Gaara, por ser o Jinchuriki, acabou se tornando o Kage. Ele esperava que ele entendesse a importância da genética. Gaara só balançou a cabeça afirmando que sim, mas na verdade ele não entendia nada. E ele também nem tinha palavras para
retrucar, mas continuou calado como o neto obediente faz, né? O bispo continuou falando que a Temari vai se casar com o Shikamaru Nara e que não tem problema, tudo bem, os anciões ali que estão naquela sala, eles aceitaram, mas vai que no futuro algo acontece ao Gaara e ao Kankuro e a Temari seja a única pessoa que tem um filho. Lembrando mais uma vez que essa light novel se passa antes do começo de Boruto, então a Temari ela não tinha nem se casado com o Shikamaru e o Shikadai não tinha nem nascido ainda. E o Gaara, ele meio que tava entendendo, mas era só meio, entendeu? E a outra metade dele tava meio atordoado com essa notícia. Aí ele se pergunta, né, que tipo, se provavelmente o que você falou, o Kankuro morresse, né, e tudo mais, e a Temari tivesse um filho, essa criança seria o único laço com o Kazekage. E ele também pensou que palavras mais nojentas que ele tinha falado, porque a Temari nem tinha se casado, nem tinha tido um filho, e ele já tinha pensado no futuro filho que a Temari teria como um acordo de política, e isso era realmente algo desprezível para ele. Mas para que você possa entender, eu vou explicar da forma mais fácil, né? O ex-Kazekage, ele teve 3 filhos e um dele é o Gaara. E ele ficou como Kage, então eles pensavam que seria bom que se o Gaara, que é o Hokage, tivesse um filho, né? Aí o filho do Gaara seria o próximo Kazekage. E aí o laço genético seria herdado. Porque essa criança, filha do Kazekage, herdaria os conceitos, jutsus, técnicas dos Kages passados e várias outras coisas que pudessem ser úteis para poder proteger a Vila da Areia. E o Gaara podia até mesmo adotar uma criança ou ser um sobrinho, mas naquele momento eles não pensavam assim que o Gaara podia adotar uma criança. Seria muito melhor ele se casar e ser feliz e ter um filho e pronto, seria tipo muito mais simples. Então era por isso que eles queriam que o Gaara se casasse. Como em Konoha, o primeiro Hokage foi o Hashirama e depois o segundo Hokage foi o seu irmão Tobirama. E o terceiro Hokage foi aluno do Tobirama, que era o Sarutobi. A quinta Hokage foi aluna do Sarutobi, neta do primeiro Hokage e sobrinha do segundo Hokage. O quarto Hokage foi aluno do Jiraiya, já que o seu sensei foi treinado pelo terceiro Hokage e aprendeu as mesmas coisas que a Tsunade tinha aprendido. E o sensei dele, que era o Jiraiya, foi chamado para ser Hokage 3 vezes, mas ele recusou, entendeu? Então, tipo assim, o Jiraiya, ele tinha meio que direito ao posto de Hokage, porque ele tinha herdado tudo do Sarutobi, que herdou tudo do Tobirama, então ele tinha tal, digamos, a vontade do fogo. E aí ele passou tudo isso pro Minato, né, que foi o quarto Hokage, que acabou herdando tudo isso dos Kages anteriores. Se é que vocês estão me entendendo. E como não havia uma pessoa assim com laços mais próximos do Hokage, o Minato acabou se tornando o Hokage. Tinha o Orochimaru e o Danzo. Mas a gente já sabia e eles também já sabiam que eles não prestavam. Então, como eles não tinham uma outra opção assim mais ligada diretamente aos Hokage, o Minato foi o Hokage. É basicamente isso. E o sexto Hokage, Kakashi, foi aluno do quarto Hokage que herdou toda a vontade, todas as coisas dos antecessores, e como não tinha pessoas com laços maiores, né, idade, inteligência, que nem o Kakashi se tornou o sexto Hokage, porque a quinta Hokage, a Tsunade, já tinha se aposentado. E o Naruto, que é o sétimo Hokage, é filho do quarto Hokage, aluno do sexto Hokage, e ainda foi treinado pelo Jiraiya, que era aluno do terceiro Hokage. Então, vocês estão vendo a ligação em relação a todos os Hokages? Então, os próximos Hokages de Konoha serão pessoas que vão ser ligadas diretamente aos antigos Hokages. Como a Sakura, que foi treinada pela Tsunade, que é a quinta Hokage, provavelmente ela herdou a vontade do fogo e várias outras coisas. E ela também foi treinada pelo sexto Hokage e foi treinada junto com o sétimo Hokage. E o Konohamaru, que também foi treinado pelo Naruto, ou pelo menos a gente acha que ele foi treinado pelo Naruto. E depois, quem sabe, pode ser a Sarada. Mas para Sarada ser uma Hokage, ela tem que ter uma ligação direta com os Hokages anteriores. Por exemplo, tipo, a Sakura ser Hokage ou Konohamaru ser Hokage, ela ser treinada por um dos dois, né? E o Boruto também tem a ligação com os Hokages anteriores, né? E tem até demais, né? Porque ele é filho do sétimo Hokage e neto do quarto Hokage. E é treinado pelo Konohamaru, que é aluno do sétimo Hokage. E também tem a Mirai Sarutobi, já que ela é nata do terceiro Hokage também. Mas é o mesmo caso do Konohamaru, né? Tipo, eles meio que não têm idade pra isso agora. Então, assim, eles herdaram a vontade do fogo, poderes, conhecimentos, habilidades e várias coisas que servem pra poder proteger Konoha.
Então, a genética que a Vila da Folha adotou foi a genética de herdar poderes e habilidades dos Hokages anteriores. E a da Areia, ela quer a mesma coisa, só que através do laço sanguíneo. Mesmo que eles não sabiam que o Shikadai ia nascer, mas provavelmente eles sabiam que a Temari ia ter um filho, e a Temari ia casar com o Shikamaru e ela ia diretamente morar em Konoha, né? Já que o Shikamaru, ele é conselheiro do Hokage, né? Então, onde mais a Temari poderia morar? E o filho da Temari, né, caso Kankuro Yugara tivesse morto, ele seria metade de Konoha e metade da Vila da Areia. E seria o laço mais próximo em relação ao antigo Kazekage. Mas eles não queriam uma pessoa assim para ser o Kazekage. Uma pessoa tão ligada com outra vila acabaria interferindo diretamente na Vila da Areia. E ninguém queria isso, né? Por mais que tanto a Vila da Areia como a Vila da Folha são aliadas, são vilas separadas e cada um por si, ninguém interfere ali no território da outra e nas decisões que a outra aldeia toma. E o Gaara, ele diz que entende isso tudo, né? Mas já que o Kankuro é o irmão mais velho, ele deveria se casar primeiro. Mas o que o Gaara não sabia é que os anciões, eles já tinham falado com o Kankuro e o Kankuro disse que ele não se casaria antes do Kazekage, porque seria tipo um meio que desrespeito ao Kazekage, né? E tipo assim, o Gaara ele até que tentou fugir de toda essa situação, mas não deu certo. Ele jogou a batatinha quente pro irmão dele, mas o irmão dele já tinha devolvido pra ele, e aí ela cozinhou na mão dele e ele não tinha mais escolha, a não ser aceitar, né? E os anciões disseram que os motivos do Kankuro fizeram bastante sentido pra ele, então como não tinha mais ninguém, o jeito era jogar a batatinha ali pro Gaara, né? E o Gaara murmurou que, certamente, né? Mas pensando que foi o irmão dele que colocou ele nessa situação. Porque se o Kankuro tivesse resolvido que ia se casar e ia ter um filho, o Gaara não precisaria se casar. Mas como o Kankuro não quis se casar, o Gaara tem que se casar, porque já que ele é o Kazekage, né? Mas também, na opinião deles, não era só uma questão de política. Porque eles também queriam que o Gaara fosse feliz, mas casado e tendo um filho, entendeu? Mas que fosse feliz, né? Mas eu acredito que provavelmente ele pensou, né, que já que ele tinha que se casar e ser feliz, talvez ele poderia se apaixonar, viver um amor e escolher o amor da sua vida, já que ele ia ter que passar o resto da vida com ela. Talvez o pessoal tenha pedido mais algum livro emprestado ao Kakashi para aprender algumas dicas, ou talvez pedir algumas dicas ao Naruto e o Shikamaru, né, que eles estavam com suas companheiras e felizes, né? Mas não, foi como jogar um balde de água fria em cima do Gaara. E o MC já fala logo, olha, tipo, a noiva já foi escolhida e ela é muito bonita. E se o Gaara fosse o mesmo Gaara de antigamente, com certeza ele já tinha exterminado todo mundo que estava ali naquela sala e não tinha sobrado nenhum. Mas ele apenas se curvou, né, com o suor escorrendo ali do seu rosto e disse que se pudessem marcar o encontro dele, mas da futura noiva, para que eles pudessem se conhecer o mais rápido possível, seria bom. E ele usou todas as forças que ele tinha para falar aquela frase. Mas esse é o fim da primeira parte da light novel de Gaara Hiden. E se você gostou, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Me segue lá no meu Instagram, @nandageek. E eu pretendo trazer os vídeos de Gaara Hiden intercalados. Então, por exemplo, eu postei, o último vídeo que eu postei, se não me engano, foi sobre o mangá de Boruto. Então, o vídeo de hoje é sobre Gaara e o próximo vídeo é sobre Shingeki, aí depois é vídeo sobre Gaara, depois tem vídeo sobre One Piece, sobre Gaara, e assim vai. Caso não dê certo, vocês me desculpem, mas é assim que eu pretendo postar. Mais uma grande pergunta fica, né, com todo esse capítulo, porque a gente que sabe que em Boruto, né, o Gaara, ele tem um filho adotivo que é o Shinji. Então será que o Gaara se casou e a mulher dele morreu? Ou será que ele não se casou? Ou será que ele é casado e a gente não sabe? E outra coisa muito importante, né, além de você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês e não esquecer desses bichos que estão sobrevoando aí, é você escolher qual a próxima light novel que você quer ver aqui no canal. Se é Sasuke Hetsuden, Sakura Hiden ou Akatsuki Shinden, deixem embaixo nos comentários ou volta lá no meu Instagram. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.